Bom, pessoal, bem-vindos, né, de volta. Enfim, agora a gente vai dar uma leve introdução aí, tá certo? Perdão pela moto passando agora. A gente vai dar uma leve introdução aí a operadores vetoriais diferenciais, certo? O primeiro que a gente vai começar a discutir um pouco aqui vai ser a respeito do vetor gradiente, beleza? Sobre o vetor gradiente e derivada direcional. A questão da derivada direcional, ela não vai ser tão importante para a gente não deve se apegar tanto a isso aqui. Mas por que eu estou adicionando ele? Para adicionar mais um contexto físico, uma interpretação geométrica um pouco melhor, para a gente conseguir enxergar melhor o que é que esse operador ele realiza, certo? Ele, embora a introdução dele não vá ser uma coisa muito aprofundada, né, e tudo mais, que a gente não vai gastar muito tempo com ele, mas ele é importante para a gente entender os conceitos dos próximos operadores que a gente vai acabar discutindo, que vai ser o operador vetorial, o operador diferencial vetorial rotacional e o operador, né, enfim, divergente, certo? Que a gente vai precisar muito saber como manipular esse carinha daqui, certo? O operador gradiente. Então, ó, vamos lá. Vamos começar aqui com a definição. Qual seria a definição de uma derivada direcional? Está expressa aqui nessa fórmula, certo? Você tem a derivada, ou melhor, desculpa, você tem a direção de um vetor U, esse vetor U entende-se como sendo um vetor unitário, beleza? A gente vai entender o porquê, vezes o valor da minha função. Ou seja, em outras palavras, né, isso aqui é igual a isso aqui. Ou seja, eu tenho o gradiente, tá? Esse símbolozinho aqui, a gente chama ele de del, né? A gente abrevia pelo operador del. Ele também vai ser conhecido pela gente como o gradiente. Por que ele vai ser um vetor? Porque sempre que você tiver uma função escalar, beleza? Ele vai conseguir encontrar a taxa de variação da sua função em relação a todas as suas variáveis em algum tipo de direção. Qual vai ser a direção? Essa direção vai ser dada por esse vetor aqui. Por que ele precisa ser unitário? Porque eu não posso alterar a minha expressão. Como assim? Veja, se eu tenho um vetor qualquer aqui, de tamanho 5, por exemplo, que tem 5 unidades de comprimento, ao invés, esse valor aqui, né, por que ele não pode ser 5? Né? Por que ele não trabalha com ele tendo o valor, o comprimento do vetor logo? Porque ele pode alterar no valor que a gente vai encontrar para o nosso gradiente. Ao invés de trabalhar com o valor 5, a gente vai o quê? A gente vai normalizar esse vetor, ou melhor, a gente vai trabalhar apenas com a unidade dele, ou seja, ao invés de trabalhar com o módulo desse vetor, a gente vai trabalhar com mantendo como, né, que a gente vai trabalhar, a gente vai manter a direção dele, veja que é o mesmo vetor, certo? Ele aponta na mesma direção que o vetor aqui, só que a diferença é que ele tem tamanho 1. Isso, na hora de fazer a conta, vocês vão ver que vai acabar facilitando pelo simples fato de valer 1, beleza? Porque ele preserva a direção do vetor original e não altera o valor do nosso operador diferencial, beleza? Então, como é que o operador del ele se aplica na prática, né? Ele basicamente ele vai pegar a sua função, certo? Pode ser a função f de x, são funções muito variáveis, né? Então pode ser a f de xy, pode ser a f de xyz, pode ser a f de xyzt e por aí vai, certo? Pode ser quantas variáveis você tenha, o operador ele sempre vai realizar, né? Ele vai te dizer, melhor falando, né? Qual vai ser a taxa de variação de crescimento da sua função na direção específica. Como assim? Eu não deixei aqui anotado de maneira proposital para a gente entender. Veja, que se eu faço o gradiente desta função aqui, ó, então o meu operador del aqui aplicado na minha função f de x, y, o que é que eu vou encontrar aqui na prática? Eu vou pegar a minha função, certo? f de xy, e vou derivar ela, certo? Em relação a x, certo? A minha função f ela tem duas variáveis, vou derivar ela em relação a x na direção y, e vou derivar ela na direção y, adivinha qual direção? Na direção correspondente a ela, na direção j. Se fosse com z, na direção k, e assim por diante, beleza? Então é mais ou menos assim que ele funciona, certo? Quando eu faço o gradiente,
basicamente é isso. Eu vou derivar a minha função correspondente a cada direção dela, certo? Na direção unitária, para cada coordenada correspondente àquela direção unitária. Certo? Para descobrir que vetor é esse, eu multiplico pelo vetor direcional, certo? É por isso que aparece o i e o j aqui nessa expressão. Beleza? Ou seja, em outras palavras, o operador, a gente pode abreviar ele como sendo a parcial de alguma função, né? Tal omissa aqui, né? Direção y, direção j, em relação a z, na direção k e assim por diante. Então, essa aqui é a definição dele. Ó. É isso aqui que ele faz. Beleza? Essa é a função dele. Ou seja, o que é que ele está dizendo? Se é derivada, ele vai mostrar para a gente qual que vai ser a taxa de variação da nossa função multivariável naquela determinada direção. Se a nossa derivada em uma função ordinária, né, ela mostrava para a gente qual que era a taxa de variação instantânea da nossa função, né, ou melhor, a inclinação da reta tangente, a gente poderia aplicar num ponto específico para descobrir quanto é que vale a taxa de crescimento daquela função naquele ponto. A mesma coisa vale para o gradiente, só que aqui em mais dimensões. Beleza? Basicamente é essa a analogia que a gente realiza. Beleza? Então pronto, entendendo o que é que o gradiente faz, né, que ele mostra que é a taxa de variação tudo, quando a gente aplica a direção desse vetor aqui, esse vetor unitário, como eu já expliquei, o vetor, veja, o operador gradiente, né, o vetor gradiente, ele mostra qual que é a taxa de variação naquelas direções. Mas, poxa, se, por exemplo, eu tivesse alguma função, eu teria um paraboloide, por exemplo, e eu quisesse saber qual que é a taxa de crescimento da função num determinado ponto, né, e na direção de algum outro vetor, né, porque não necessariamente eu quero saber qual que é a taxa de crescimento da minha função justamente na direção i, y e z, por exemplo. Né? Não necessariamente eu quero nessas direções bonitinhas. Eu quero justamente saber qual que é o valor desse crescimento em uma direção específica. Como é que eu faço isso? Aplicando esse vetor. Esse vetor u, ele pode estar na direção i, ele pode estar na direção j, ele pode estar na direção k, mas não necessariamente eu quero saber qual que vai ser a taxa de variação da minha função nesses pontos, né? Ou melhor, nessas direções. Eu quero saber em uma direção específica. Vamos ver como é que a gente entende isso, né? Vamos parar dessa abstração, vamos ver como é que a gente entende isso na prática. Ó, veja só. Considere que a gente tenha uma chapa metálica cuja a temperatura obedece essa lei de formação aqui, ó. Né? Essa função, certo? Então, nesse exemplo a gente vai fazer o seguinte: determinar a derivada direcional da função temperatura neste ponto na direção desse vetor daqui. Ou seja, em outras palavras, eu quero saber, certo? Eu vou ter um sólido aqui, né, uma chapa metálica e tudo mais, que se eu quero saber qual que é o valor da temperatura em cada ponto, eu vou ter que utilizar essa função aqui para saber qual que é o valor da temperatura naquele ponto. Só que é o seguinte, para além disso, se eu tenho temperatura, né, eu tenho diferença de temperatura, já que, né, não é uma função constante para o corpo inteiro, eu vou ter o quê? Diferença de temperatura. Diferença de temperatura, ou seja, eu vou ter um corpo mais quente e um corpo mais frio. Qual é o resultado disso? Fluxo de calor. Eu vou ter calor fluindo de uma direção para outra. O que é que eu quero saber? Eu quero saber qual que vai ser a direção, beleza? Eu quero saber qual que vai ser a direção na minha chapa metálica com a qual a temperatura mais cresce rapidamente. Ou seja, quando eu fizer as operações aqui que eu for realizar aqui com vocês, a resposta que a gente vai encontrar basicamente vai ser o seguinte: olha, pega o teu corpo, certo? A temperatura obedece isso daqui, não é? Então pronto, realiza essas operações. Quando você realizar essas operações, a direção do vetor que você vai encontrar é justamente a direção com a qual a temperatura cresce mais rapidamente, beleza? Então, ó, vamos lá, vamos ver como é que fica. Veja, que eu quero encontrar qual que é a direção tendo este vetor aqui, ó, como base. Veja que, como eu falei, eu não quero saber numa direção específica muito bonitinha em x, ou melhor, em i, em j ou em k. Eu quero saber da direção desse vetor. Esse vetor que é genérico, né, mas não é exatamente genérico porque ele tem essa direção aí. Então, veja só, eu vou começar calculando
o gradiente da minha função temperatura. Como é que vai ficar isso aqui? Ó, eu vou derivar na direção y em relação a x. Vamos ver como é que vai ficar isso daqui? Vou derivar na direção y em relação a x, ó. Y é constante, o 2 tomba, então eu vou ter 2x y ao cubo na direção y, e vou derivar em relação a... Eu vou derivar a minha função de temperatura em relação a y na direção j. Como é que vai ficar isso aqui? Esse 3 tomba, né, ó? Então eu vou ficar com 3x quadrado y quadrado, derivando esse cara aqui em relação a y, menos 4. Isso aqui, ó, na direção j, beleza? Tranquilo, né? Mas agora eu quero saber em relação a esse ponto daqui. Quanto é que vale Ó, veja só, antes de partir para isso. O que é que essa expressão aqui está dizendo para a gente? Bicho, se a tua função de temperatura obedece isso daqui, a função que vai determinar para qualquer ponto, porque veja que aqui não é qualquer ponto, para qualquer ponto que você selecionar na sua função, você vai obter esta função aqui que vai mostrar basicamente para onde que está apontando a maior taxa de crescimento da sua temperatura, que obedece essa função aqui. Agora vamos especificar o ponto. Veja lá, eu vou pegar minha chapa e vou especificar esse ponto aqui. Então, ó, no ponto x igual a 2 e y igual a menos 1. Então, ó, quando você substituir aqui, ó, y menos 1 ao cubo vai dar menos 1, 2 vezes 2 vai dar 4, isso aqui vai dar menos 4 na direção y. E para j, né, como é que vai ficar? Y ao quadrado vai dar 1, né, positivo, menos 1, né, ao quadrado vai dar 1 positivo. X ao quadrado é 2 ao quadrado, 4, 4 vezes 3, 12, 12 menos 4 é menos 8. Por que eu botei esse sinal negativo aqui? Ah, não, é isso mesmo. Né? Ou seja, vai dar 12 menos 4, vai dar mais 8j. Então, esse vetor daqui, em relação a esse ponto, ele está dizendo, olha, pega um ponto de referência, é o ponto 2 menos 1. Você tem esse vetor aqui, menos 4i mais 8j. Ou seja, ele está apontando justamente para onde a temperatura cresce mais rapidamente em relação ao corpo inteiro. Só que eu quero saber, agora, pegar em referência, por exemplo, este vetor daqui, o vetor v. Ou seja, eu vou aplicar essa equação daqui. Só que antes de fazer isso, eu tenho que deixar esse vetor na forma unitária dele. Como é que a gente faz isso? Eu vou representar com u, certo? Meu vetor unitário. Como é que a gente faz? A gente pega o nosso vetor v e divide pelo módulo dele. Certo? Ou seja, o vetor v vale 2i mais 5j. Só que, quanto é que vale o módulo dele? Basta levar cada componente ao quadrado e extrair a raiz quadrada. 2 ao quadrado é 4, 5 ao quadrado é 25, 25 mais 4, 29, vai dar a raiz quadrada de 29. E aqui eu estou separando na soma de duas frações com o mesmo denominador. Então, beleza. Esse daqui é o nosso vetor unitário. Se eu quero saber para onde a minha função cresce em relação a este vetor aqui, basta que eu realize o quê? O produto. Basta que eu realize o produto escalar. Beleza? Então, como é que vai ficar? Veja, eu vou aplicar essa equação ali. Então, ó, vai ficar o gradiente, nesse caso a minha t, né? Da minha t de x, y, e escalar com o meu vetor unitário u. Como é que vai ficar? Vai ficar então o menos, cadê? Menos 4i mais 8j escalar com esse cara aqui. Então, ó, 2 sobre raiz de 29 na direção i mais 5 sobre raiz de 29 na direção j. Ou seja, aqui, ó, ficou mole, né? Basta multiplicar componente com componente e somar. Menos 4 vezes 2 vai dar menos 8. 8 vezes 5 vai dar 40. Tá todo mundo no mesmo denominador, eu posso somar, né? Então eu vou ter menos 8 mais 40. Ou seja, isso aqui vai dar 32. 32 sobre raiz quadrada de 29.
Ou seja, o que é que esse valor aqui está querendo dizer para a gente? Gente, ó, se eu fosse representar graficamente esta função aqui, como é que ficaria, tá? Eu vou apagar isso aqui tudo aqui em cima, né? A gente já realizou todas as operações, então já utilizou tudo que a gente queria saber. Então, veja só. Se eu fosse representar, né, fazer um esboço muito rápido dessa função aqui, ó, e a gente vai entender ela como sendo o formato do nosso sólido, beleza? Que nada mais é do que as curvas de nível, né? Então vai ser algo mais ou menos assim, ó. Sacou? O gráfico dessa função vai ser algo mais ou menos assim, mais ou menos o formato, né, da nossa chapa metálica. Esse vetor o vetor V, né, que eu acabei apagando, mas ele está aqui, né, só eu excluir essa parte aqui de baixo, é o 2i mais 5i, ou seja, ele está mais ou menos, deixa eu representar de outra cor, ele está mais ou menos naquela direção aqui, ó, no ponto 2 e menos 1, né, ó, o ponto 2 em x, o ponto 2, menos 1 em y, né, ó. Então ele está começando aqui como referência, o nosso vetor 2i, né, 2 unidades na direção i e 5 unidades na direção j, né, então a direção dele está, por exemplo, para cá, beleza? Então esse aqui é o nosso vetor v. A taxa de crescimento da nossa função em relação a esse mesmo ponto, ele está baseado nesse vetor aqui, ó. Ele é menos 4 na direção x e mais 8 na direção j, né? Menos 4 na direção i e mais 8 na direção j, ou seja, ele está mais ou menos para cá nessa inclinação aqui, ó. O módulo desse vetor, não. Então ele está mais ou menos para cá. Esse aqui deixa eu excluir isso aqui, ó. Ele está mais ou menos para cá. Então esse aqui vai ser o del t, beleza? Em relação ao ponto 2 menos 1. Ficou um pouco poluído, né? Mas acho que deu para entender. Ou seja, a gente tem o nosso vetor v e o nosso vetor gradiente partindo do mesmo ponto. O meu vetor v, ele aponta nessa direção daqui, sabe que é governado por essa lei de formação. Só que quando eu especifico o ponto da qual ele parte, então ele está mostrando qual é o vetor. O vetor, nesse caso, como é a temperatura, né, fisicamente, o significado físico, né, ou seja, está dizendo ó, que é mais ou menos para cá, ó, está apontando para cá a taxa de maior crescimento de temperatura. Só que quando eu realizo o produto escalar com o vetor v, o que é que eu estou querendo dizer? Veja, eu estou pegando esse vetor e multiplicando por esse daqui. E eu encontro esse valor, 32 sobre raiz quadrada de 29, porque ambos partem do mesmo ponto. Ou seja, ele está querendo dizer o quê? Que quando você pegar a sua função de temperatura especificada no ponto e multiplicando por esse vetor aqui, v, de referência, que ambos partem do mesmo ponto, né? Então, na direção do vetor v, a temperatura cresce. Se eu fosse adicionar uma unidade de medida aqui, isso aqui seria, sei lá, graus Celsius. Não. Isso aqui seria graus Celsius, ou seja, na direção do vetor v, a temperatura está crescendo nessa taxa aqui. 32, que não é bem uma taxa, né? Se eu quiser adicionar aqui uma taxa, então, ó, graus Celsius por segundo. Pronto, agora virou uma taxa. Ou seja, nessa direção aqui, ele está crescendo 32 sobre raiz quadrada de 29 graus Celsius por segundo na direção do vetor v. Se eu quisesse saber, bom, beleza, se é nessa direção aqui que a temperatura cresce mais rapidamente, então qual que é o valor da temperatura aqui? Qual que é a taxa de variação nessa direção? Aí existe aí um teorema, né, que não é bem o foco da aula, né, porque aqui a gente já está fugindo muito do que a gente só precisa do vetor gradiente para falar de vetor divergente rotacional, que seria basicamente você tirar o módulo disso daqui, né, e você encontra o maior valor, certo? Um teorema lá do cálculo. Enfim, então pronto. De vetor gradiente, é isso que a gente precisa entender qual é a estrutura, né, como ele deriva, o que é que ele significa e tudo mais, para a gente conseguir compreender
o que é fazer operações, né, com o vetor divergente e o vetor, não é bem um vetor, né, o operador rotacional e o operador divergente. Beleza? Então fica aí, daqui a pouco eu vou trazer mais informações.